Quanto à classificação das pesquisas, esse é um tema importante, nós vamos discorrer sobre esse assunto, né, nos próximos slides. Não pretendemos esgotar, né? Temos nas referências bibliográficas, né, do curso importantes contribuições nesse sentido. Dentre elas temos, né, a contribuição da Marconi e Lakatos, que é uma das referências mais importantes na área de metodologia, né, na literatura nacional brasileira. E aí nós vamos dar o destaque aqui para essas 4 classificações. Classificar a pesquisa quanto à área de conhecimento, quanto à finalidade, quanto aos objetivos mais gerais e quanto aos métodos empregados. Quanto à área de conhecimento, essas são as áreas reconhecidas, né, e mundialmente, com algumas variações, é claro, mas em termos, né, nacionais, né, essas são as áreas tradicionais. Ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias, ciência da saúde, ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, ciências humanas. Então, esta é uma organização, né, do conhecimento, isso já é secular, né, é um modo, né, de você facilitar a compreensão dos problemas de forma analítica, fazendo essa decomposição, né, nas várias disciplinas do conhecimento. Então, por exemplo, nas áreas de ciências exatas da Terra, onde nós temos os cursos, né, de ciência da computação, de matemática. Nas ciências biológicas, obviamente, né, o curso de biologia, de biotecnologia, ok? Então, temos alguns cursos que são classificados, né, também de forma conjunta, né? Então, nós temos, por exemplo, biomedicina, que está vinculada à ciência biológica e também à ciência da saúde, tá? Mas existe a predominância, então, de cursos, né, disciplinas do conhecimento dentro dessas classificações. As engenharias, né, então todos os cursos das engenharias estão aqui classificados. Ciências da saúde, né, curso de medicina, né, nós temos, né, o próprio curso de biomedicina, como mencionado, né, temos o curso de farmácia, enfermagem, assim por diante. Ciências agrárias, né, então, também temos, né, uma grande quantidade de cursos, curso de veterinária, que está relacionado também com o curso de ciências da saúde, né, curso de agronomia e assim por diante. Ciências sociais aplicadas, curso de administração, curso de contabilidade, o curso, né, de gestão da informação, ele se encontra classificado como ciências sociais aplicadas, e o curso de ciências humanas, né, história, geografia. Então, os cursos, né, de graduação no geral, que são vistos como disciplinas do conhecimento, eles estão classificados nessas grandes áreas, tá? Então, os níveis de granularidade, né, a partir dessa classificação, se dá da seguinte forma. Primeiro você assume as grandes áreas, qualquer uma dessas aqui indicadas, depois as áreas, né, então eu tenho uma grande área, ciências exatas da Terra, um exemplo de área, ciência da computação, uma sub-área, objetivo de estudo e procedimento metodológico, rede de computadores, por exemplo, e como especialidade temática, você pode discutir, por exemplo, algoritmo de roteamento. Tá? Então, esse é o encadeamento, são os níveis de granularidade, e espera-se que você consiga fazer esse encaixe, né, fazer essa classificação do seu trabalho, para que você defina melhor o problema e dê prosseguimento ao projeto. Quanto à finalidade, né, nós vamos destacar aqui 4 itens, né, ou 4 possibilidades mais gerais, né, também não se restringe a esses aspectos, né, esses 4 aspectos, mas eles são os mais reconhecidos, né. Então, quanto à finalidade, temos a pesquisa básica pura, a pesquisa básica estratégica, a pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental. A pesquisa básica pura é aquela que não tem nenhuma preocupação com benefícios diretos para a sociedade, benefícios diretos
em termos tecnológicos, né, são os projetos de pesquisa que visam o desenvolvimento, né, de novas teorias, de novos métodos, teorias em nível conceitual, você ampliar, né, ou aprofundar o conhecimento em diversas áreas, sem o compromisso em produzir um benefício tangível. Tá? No outro ponto, nós vamos destacar aqui a pesquisa aplicada e depois retomaremos a pesquisa base estratégica. Então, no outro extremo temos a pesquisa aplicada, que é um projeto de pesquisa científica que visa proporcionar um benefício, um ganho real, né, um ganho prático. Né? Então, a pesquisa aplicada, ela vai resolver um problema que poderá produzir um benefício direto para a sociedade, para uma empresa, né, para os indivíduos em geral. Tá ok? Então, fica claro nessa pesquisa aplicada que o resultado ele vai poder promover alguma melhoria em nível de processos, em nível de produto, em nível de serviço, ok? Em nível tecnológico. Bom, aí agora retomamos a pesquisa básica estratégica. Ela é uma classificação de pesquisa intermediária entre pesquisa básica pura e pesquisa aplicada. Ela está relacionada a amplas áreas, solução de reconhecidos problemas práticos. Então, veja, problemas de natureza social, problemas de grande repercussão, problemas relacionados à mobilidade urbana, relacionados à saúde, relacionados à segurança pública, problemas relacionados à educação, são problemas tidos, né, como relativos a amplas áreas, e esse tipo de pesquisa requer tanto pesquisas básicas, né, ou seja, você tem que evoluir as teorias, evoluir o conhecimento, buscar novas alternativas, ok? Para depois você desenvolver novas tecnologias e poder aplicar e buscar resolução de problemas, né, dos mais diversos possíveis. Um exemplo aqui de pesquisa base estratégica seria, no caso, né, como tivemos recentemente, né, uma epidemia, né, de dengue no Brasil, em algumas regiões. Então, o governo ele buscou, né, ele incentivou diversos centros, né, e laboratórios de pesquisa a buscarem a vacina para a dengue. Todo aquele conhecimento existente até aquele momento não era suficiente para buscar essa vacina. Então, não bastaria apenas fazer experimentos com conhecimento já existente. Era preciso avançar também no conhecimento básico, tá? Para depois buscar, por meio das pesquisas aplicadas, né, e pesquisa experimental, testes, validação, avaliação da vacina para comprovar sua eficácia. Tá? Então, nesse caso, envolveria tanto a pesquisa básica pura como a pesquisa aplicada. Por isso que a pesquisa básica estratégica ela é híbrida, né? Ela envolve parte daquilo que se desenvolve na pesquisa básica e parte daquilo que se desenvolve na pesquisa aplicada. Tá? E o desenvolvimento experimental, a experiência prática. Né? Então, toda a experiência que envolve seres humanos, experiências que são feitas utilizando equipamentos, laboratórios, onde você tem um ambiente controlado. Tá? Então, tudo isso está relacionado com experiências práticas, né, tipicamente conhecidas como pesquisa in vitro. Né? Então, são pesquisas devidamente planejadas, né, que geralmente contam com investimento em equipamentos, instrumentos e materiais diversos. Quanto aos objetivos mais gerais, né, que é conhecido também como concepção da pesquisa, nós temos essa classificação que contempla as pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas. Então, até o momento, nós tivemos, né, a classificação das pesquisas quanto às áreas de conhecimento, as grandes áreas. Né? Tivemos também a classificação das pesquisas quanto à finalidade. Tá? E agora veremos um pouco sobre a classificação das pesquisas quanto aos objetivos mais gerais.
Primeiro, as pesquisas exploratórias, né? Então, quando o pesquisador, quando o grupo de pesquisa no qual ele está inserido, ou a comunidade científica, tem pouca compreensão daquele assunto, daquele tema, né? É um universo de pesquisa recente, né? E isso leva naturalmente a pesquisas exploratórias, né? Que visa proporcionar maior familiaridade com o problema para torná-los mais explícitos ou construir hipóteses. Olha só que interessante. Na pesquisa exploratória, um dos resultados que podem ser gerados é a construção de hipótese. Bem, mas no caso anterior, né, quando definimos a hipótese, dissemos que a hipótese deveria ser enunciada no início de um trabalho de pesquisa. Bom, isso ocorre quando você já tem condições, né, já tem elementos suficientes para assumir uma determinada hipótese. Agora, se eu estou discutindo, né, um tema novo, extremamente novo, onde há pouco conhecimento científico sobre o assunto, não há teorias, há poucas descobertas, há poucas comprovações, então, nesse caso, você vai desenvolver uma pesquisa exploratória para construir hipóteses, para que aí, na sequência, você possa desenvolver outras pesquisas. O planejamento das pesquisas exploratórias tende a ser mais flexível, né, já que você não tem domínio sobre o conhecimento daquela área. Bem, aí temos agora as pesquisas descritivas, que é, né, uma outra classificação quanto ao objetivo mais geral. É a pesquisa, né, que tem como propósito a descrição das características de determinada população. Então, eu vou considerar aqui as características predominantes de uma população, tá? E estudar se existe, por exemplo, alguma relação entre aquelas características, né, entre as variáveis, se existe alguma relação de causa e efeito. Tá? Então, essa é uma pesquisa que aconteceria, né, ou que envolveria um cenário já um pouco mais conhecido em relação àquele da pesquisa exploratória, né? A pesquisa descritiva visa também identificar possíveis relações entre variáveis, incluindo aí, né, principalmente, né, aspectos causa e efeito, né? Então, esse tipo de pesquisa, ela tem como intenção verificar, por exemplo, se existe relação entre consumo de bebida e acidente de trânsito. Tá? Então, se você lança esse problema de pesquisa, né, até que ponto o consumo de bebida leva a maior incidência de acidentes de trânsito. Tá? Então, essa pesquisa descritiva, ela tem essa característica, né, de você estabelecer que tipo de relação existem essas variáveis. Você não quer, aqui na pesquisa descritiva, comprovar se a relação ela é positiva, é negativa, né? Você simplesmente quer identificar se existe relação. Se existe relação entre determinados fenômenos, né, da natureza, determinados fenômenos tecnológicos, né? Se existe uma relação, por exemplo, entre o uso em demasia, né, das redes sociais com algumas patologias, né, com alguns problemas de saúde que podem ser desencadeados, né, e vice-versa. Tá? Então, as pesquisas descritivas têm esse caráter. Na sequência, temos as pesquisas explicativas. Essas, sim, elas têm uma preocupação em estabelecer alguma relação, né? Que tipo de relação existe entre um conjunto de variáveis, entre duas ou mais variáveis, né? Ela visa identificar fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de um fenômeno. Então, aqui você quer explicar, você não quer dar apenas uma resposta, né, como resultado da pesquisa. Tá? Então, em geral, as pesquisas elas têm como resultado as respostas ao problema que foi lançado, ou explicação de fenômenos, de fatos que ocorrem, né, na sociedade, nas organizações, né, no meio tecnológico, no meio cibernético. Particularmente, as pesquisas explicativas, elas vão buscar explicação para os fenômenos. Elas vão querer definir se a relação entre duas variáveis, né, se existe uma correlação, né, se uma variável ela
aumenta a sua intensidade, a outra também aumenta, ou se uma aumenta, a outra diminui. Existe uma relação diretamente proporcional ou uma relação inversamente proporcional. Então, esta constitui o tipo mais complexo e delicado de pesquisa. Por que é mais complexo? Porque exige testes, exige experimentos, tá? Exige um cuidado muito maior para que os resultados eles sejam eficazes e haja confiabilidade nesses resultados, ok? Então, esses são os 3 tipos de pesquisa quanto ao objetivo mais geral. Tá? As pesquisas explicativas elas são desenvolvidas por pesquisadores seniores, pesquisadores que já têm uma larga bagagem, né, uma maior experiência. Tá? Isso não significa dizer que o pesquisador mais experiente não venha desenvolver pesquisa exploratória. Isso depende muito, né, da área que você esteja pesquisando, né, do tema, do problema, depende do nível de familiaridade existente, ok? Então, essas são algumas condições para você se lançar, né, para um ou outro tipo de pesquisa.